queridos amigos, gratidão imensa por mais uma vez estarmos juntos aqui no Facebook da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca. Gratidão imensa pela bendita oportunidade desse bate-papo de hoje. Mais alguns instantes a gente faz aquela nossa relaxamento com a respiração, depois a mentalização e damos início hoje no nosso bate-papo, logo em seguida. Sejam muito bem-vindos, queridos amigos. Mais um minutinho somente para a gente dar início. Muito bem, né? Queridos amigos, gratidão imensa por estarmos juntos mais uma vez na página do Facebook da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca. Gratidão imensa mesmo, uma alegria de estarmos juntos, são 10 horas agora, a gente vai então dar início. Eu já publiquei aqui somente o título do que nós vamos conversar hoje, né? Sobre a importância do Evangelho de Jesus nas nossas vidas. E usando sim o Evangelho, conversarmos um pouquinho também, além da aplicação desse Evangelho em nosso lar, né? Através do Evangelho no lar. Enfim, queridos amigos, é uma oportunidade de um bate-papo nestes momentos tão difíceis para todos nós e para toda a humanidade, né? Então convido você a, se possível, fechar os seus olhos, fazendo exercício de respiração calma, mais profunda, aspirando o ar renovado, preenchendo seus pulmões e soltando vagarosamente. Faça esse exercício de uma respiração mais profunda por pelo menos 3 vezes. Solte o ar vagarosamente. Tem esta melodia para nos acalmar neste momento, onde eu convido você, querido amigo,
a estarmos juntos com Jesus, com Deus, com a espiritualidade amiga e com todos aqueles que nós convidamos para este banquete com Jesus, este momento onde abriremos o seu Evangelho para tirar as lições sublimes que nos auxiliam nessa nossa trajetória evolutiva. Que os bons espíritos, os orientadores da nossa casa, possam estar conosco. E assim, nós vamos então, te convidando, querido amigo, que mentalize uma paisagem da natureza, de um local belíssimo, que você tenha guardado em sua lembrança. Estou imaginando aqui um gramado muito verde, com o sol a irradiar a sua luz, de forma a nos acariciar, a nos aquecer o coração. Pode ser visto à nossa volta um conjunto de flores, plantas e árvores belíssimas. E nós vamos, cada um de nós, se achegando a este recanto de luz, a este recanto da natureza, como misericórdia do nosso Pai. E neste recanto da natureza, eu te convido, querido amigo, traga todos aqueles que você sente necessidade. Traga para junto de nós. Vamos formar uma roda e trazer todos esses que sabemos que precisam tanto quanto nós do Evangelho de Jesus. Porque o nosso encontro é com Ele, com o nosso irmão e Mestre Jesus. Então traga todos aqueles, até desencarnados, podem estar conosco. Aqueles que você sabe em dificuldade. Este momento de tribulação e desta provação coletiva da humanidade, mas também temos as provações individuais de cada um de nós. Por isso nós nos reunimos neste momento em nome de Jesus. Para que então não fechemos ainda esta roda, deixemos um espaço, porque nós vamos aproximar uma luz e essa luz se transforma no Mestre e amado irmão Jesus. Ele se aproxima e nos envolve a todos nós com seu olhar. Ele mesmo havia afirmado que aonde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria junto de nós. E nós temos certeza da sua presença e do seu amparo, da sua assistência para nós e para todos aqueles que trouxermos neste momento. Mestre amigo, nos intui, nos ampara e nos assiste nestes momentos, para que estas suas lições sirvam como bálsamo para cada um de nós, para darmos continuidade no nosso processo evolutivo e consigamos vencer os desafios para os quais aqui estamos. Obrigado, mestre amigo. Fica conosco, hoje e sempre. Gratidão. Queridos amigos, é muito bom estarmos juntos, né? Uma gratidão imensa de estarmos juntos aqui por um meio eletrônico, né? Pelas tecnologias que nós temos à nossa disposição hoje, que certamente podem nos ajudar nestes momentos de isolamento social, nesses momentos de dificuldade. Até por isso mesmo, queridos amigos, e sentindo também a necessidade pessoal de reconhecer no Evangelho de Jesus uma importância significativa em nossas vidas, que eu quero dividir com você hoje, através de um bate-papo, estas lições tão importantes do Evangelho de Jesus, especialmente no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo,
onde o Espírito da Verdade vem nos alertar sobre a vinda da Boa Nova de Jesus, sobre a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo e da sua necessidade na nossa existência. Como disse, sentindo necessidade íntima de tomar esse contato com o Evangelho de Jesus, de perceber essa importância dele para as nossas vidas, que eu também busquei estudar um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre a sua importância e quanto ele, na medida em que nós, então, desenvolvemos as nossas inteligências, somos capazes de entender as lições, mas, acima de tudo, compreendê-las para, na medida do possível, colocarmos em prática. Veja, quando comento aqui, falo aqui de colocarmos o Evangelho de Jesus em prática, de espiritualizar a nossa existência, de buscarmos cada um de nós as vivências do Evangelho para o nosso dia a dia, não significa dizer que nós precisemos deixar tudo de lado e se dedicar somente ao Evangelho. Porque também, se nós deixarmos tudo de lado, aquilo que já fomos capazes de construir agora, as relações familiares, o campo profissional, para nos dedicarmos ao Evangelho, pode ser que a gente falte com a caridade. Porque talvez essa não seja ainda a nossa missão. Chegará um dia que essa missão se fará necessária para cada um de nós, de vivenciarmos o Evangelho na nossa existência e exemplificarmos com os nossos atos o Evangelho de Jesus para uma parcela da humanidade. Como fez Paulo de Tarso, como fez os apóstolos, Emmanuel, como fez Chico Xavier, como muito bem vem fazendo o nosso companheiro Divaldo Pereira Franco, que esta semana se submeteu à cirurgia de hérnia de disco, né? Graças a Deus está bem. Com 93 anos, submeteu a essa cirurgia de hérnia de disco, que estava sempre, a gente via algumas palestras dele, ele dizia até da dificuldade de estar de pé, tudo por conta da sua coluna, né? Então, graças a Deus, ele teve a oportunidade, usando os recursos e as tecnologias, de fazer essa cirurgia. Então, é um querido irmão também, que está conosco, um luminar que vem nos esclarecer. Então, que as bênçãos do céu estejam com ele para o seu pronto restabelecimento, né? Então, esses luminares, esses espíritos que vêm trazer para nós exemplos vivos do Evangelho de Jesus, um dia nós iremos seguir. Mas neste momento eu quero dizer para você da importância do Evangelho nas vivências do seu dia a dia, naquelas pequeninas coisas, na fidelidade nas pequenas coisas, como diz a parábola dos talentos. Como que você está se comportando neste momento de pandemia? Como que você está vivenciando, se você é um profissional, se você é de uma área que precisa estar intensamente agora em atividade, como a área de saúde, como os transportes, como a área da agricultura para manter o alimento na nossa mesa, enfim, todas aquelas áreas, o comércio, né, que nós estamos vendo aí que há necessidade, principalmente o comércio de gêneros de primeira necessidade. Então, como é que você está se sentindo neste momento, diante desta pandemia? Com medo? Inseguro? Sim, eu penso também, até nós, eu que estou vivendo esse isolamento social, que estou podendo desenvolver, na maioria das vezes, as minhas atividades profissionais de forma remota, eu também me sinto, às vezes, inseguro, amedrontado. Mas, logo em seguida, busco o recurso do Evangelho para acalmar o coração, neste momento. Para acalmar aqueles momentos em que nós tomamos contato com, por exemplo, um noticiário na TV, tomamos contato com uma notícia, alguém nos traz uma notícia que acaba até por nos causar certa aflição, mais medo ainda. Como você tem agido? Como você tem feito? Você tem utilizado o Evangelho para saber que tudo está dentro de um contexto? Você tem utilizado do Evangelho de Jesus para acalmar o seu coração diante desses noticiários? Porque não nos leva a nada.
realmente eles nos levam lá, nós já sabemos o que está acontecendo, nós já sabemos qual tem que ser a metodologia para mantermos a nossa imunidade. E veja, quando eu falo desta imunidade, eu não falo só da imunidade física, mas da imunidade dos nossos pensamentos, porque tudo começa no nosso pensamento. Se nós não tivermos um pensamento alinhado, ou seja, melhor, vamos dizer assim, não alinhado, mas de uma certa forma melhor sintonizado com a espiritualidade maior, com Deus, com Jesus, com o seu anjo da guarda, com seus espíritos protetores, nós certamente podemos também, através do pensamento, enfraquecer as nossas defesas orgânicas, mentais e espirituais. E sim, podemos até desenvolver o coronavírus, sem dúvida nenhuma, se estivermos enfraquecidos. Não que também, se não estivermos fortalecidos, nós não possamos ser infectados por esse vírus. Contudo, vejo que se nós que somos espíritas compreendemos a razão de estarmos aqui para o nosso progresso moral e intelectual, se nós compreendemos que nós não estamos aqui para um veraneio, nós não estamos aqui para a construção somente da felicidade, também da felicidade, mas nós estamos aqui, talvez neste momento, muito mais para uma reparação de erros do passado, mas também tendo a felicidade, tendo a grata satisfação de nos envolvermos com outras pessoas que são luminares na nossa vida, né? Quantos de nós não temos espíritos iluminados na nossa existência? Eu poderia aqui citar vários, né? Mas posso dizer que minha família é, sem dúvida nenhuma, uma luz na minha existência, muito importante, né? Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, todos os meus familiares, minha esposa, principalmente, que estamos nós aqui vivendo esse isolamento social e, graças a Deus, buscando, de certa forma, um equilíbrio em nosso lar, através do Evangelho de Jesus, usando o Evangelho de Jesus, usando da prece juntos ao se levantar, ao se deitar, uma leitura do Evangelho diária. Por quê? Porque é o recurso, queridos amigos, que vão nos ajudar. E você pode estar perguntando assim, Alberto, mas e se eu estou sozinho no meu lar? Utilize desse recurso, porque nós nunca estamos só. Nós temos espíritos, amigos que velam por nós incessantemente, estão do nosso lado. Por isso que eu falo desse pensamento mais alinhado com o plano maior, que vai certamente nos ajudar a vencer esses desafios, passar neste momento de pandemia de uma forma, de certa forma, mais equilibrados. Então busque, queridos amigos, este momento da sua existência, olhar para o Evangelho de Jesus e ter certeza que ele é o recurso. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Então eu sou o caminho. É o exemplo que ele deixou para nós. Eu sou a verdade. Qual é a verdade? Das leis de Deus, as leis morais. Por isso que o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer para nós que ele, no seu aspecto moral, ele é inatacável, porque abrange todos os conceitos éticos e morais da existência do ser humano de forma mais equilibrada. Então veja, ele é verdade porque está inserido nas leis de Deus, porque Jesus veio nos trazer a lei de Deus, por isso que é verdade. E a vida, por que a vida? Então ele é o caminho, é o exemplo que ele deixou, ele é a verdade, que está calcado que o caminho que ele segue é o cumprimento das leis de Deus. Mas por que é a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida porque ele está nos dizendo que não tem morte, que não existe a morte para o espírito imortal. Existe sim este estágio do meu plano de evolução, em que eu estou harmonizado com o mundo de expiação e provas, e que aqui tive um início e aqui eu terei um fim deste papel de Alberto, sexo masculino, na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, no Brasil. Mas, quanto espírito imortal, nós temos vida
a vida em abundância, como Jesus disse. Eu sou, então, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá até Deus, retornará até Deus, senão pelos ensinos de Jesus, pela aplicação, acima de tudo, do Evangelho de Jesus. Então, se você puder, meu querido amigo, não tem o hábito ainda de utilizar do Evangelho, nem que você fale assim, mas está tudo fechado, eu não consigo comprar o Evangelho. Vai na internet que você vai ter o Evangelho ali traduzido por vários irmãos nossos. Eu gosto de utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução de José Herculano Pires, né? Porque o próprio Emmanuel diz para nós que é o melhor metro que mediu Kardec, né? Então, o melhor, diz então Emmanuel, que é uma das melhores traduções do Herculano Pires. Não tem problema, se você tem uma outra tradução aí, não tem problema nenhum. O sentido é o mesmo que nós vamos trazer, né? Que o Evangelho vai trazer para cada um de nós. Mas se você não tem o hábito ainda de utilizar o Evangelho, utilize no seu dia a dia. Você pode pegar ali pela internet, também assistir as nossas lives do Evangelho, que estão acontecendo às terças, de terça, quarta, quinta e sábado, às 19 horas. Então veja, você tem essa possibilidade também de estar acessando, então, às terças, quartas, quintas e sábado, às 19 horas, a live do Evangelho. Nós iniciaremos nesta semana aqui, então, o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Então você veja que as reflexões que lá são trazidas pelos nossos queridos companheiros vão nos ajudar a entender a fé, né? E tem uma palestra muito interessante do nosso companheiro Haroldo Dutra Dias, que ele vai fazer um seminário sobre o Apocalipse de João, e nessa sua fala, até desmistificando o Apocalipse, né? É muito interessante. Se você for lá, Haroldo Dutra Dias, palestra Apocalipse, vai aparecer. Tem mais de 2 horas desse seminário que ele fez sobre o Apocalipse de João. Mas tem um momento que ele diz assim, que quando Kardec traz para nós a fé na forma raciocinada, que ele convida a gente a ter uma fé raciocinada, não uma fé sem raciocínio, sem pensarmos naquilo que nós estamos crendo, né? Naquilo que nós estamos vendo. Sem raciocinar sobre aquilo, se há ou não algum sentido, se há alguma explicação, porque tudo tem que ter uma explicação. Jesus disse que tudo seria, nada ficaria oculto, tudo seria sabido, né? Então, se nós não conseguimos ainda descobrir alguma coisa, é pela nossa falta de competência, de compreensão, mas tudo tem um sentido de ser. Inclusive, aquilo que nós chamamos de milagres de Jesus, não, muito pelo contrário. Era o conhecimento que Jesus tinha das leis naturais e manipulava essas leis, ele manipulou essas leis a nosso favor, né? Então, estava dentro das leis de Deus, nada que venha derrogar as leis de Deus, porque ele mesmo disse isso. Então, se você puder utilizar desse recurso do Evangelho no seu lar, com a sua família, pelo menos uma vez por semana, marca o dia, a hora certa da semana, realiza o Evangelho ali, abre o Evangelho, faz uma prece inicial, abre o Evangelho, põe ali uma jarra de água, um copo de água para cada um dos seus familiares, convida eles a participar, se eles não quiserem, não tem problema, né? Depois você divide essa água com eles lá, mas abre o Evangelho da forma que você entender, aleatório ou numa sequência, para você ir aprendendo e compreendendo a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, nas suas 28 capítulos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Utiliza dele. Faz uma leitura em voz alta, convida a espiritualidade amiga para estar com você, reflete sobre aquilo que você leu, porque é isso, a fé raciocinada que Kardec nos convida, que eu estava falando aqui, que o Haroldo disse, que a fé raciocinada significa, é a mesma coisa que dizer, eu faço a minha parte e confio em Deus. Então, fé raciocinada no entendimento de Haroldo Dutra Dias faça a minha parte e confio em Deus. Faça a sua parte e confie em Deus. É isso que ele está dizendo. E utilizando do seu Evangelho, você vai perceber nuances que você não havia percebido. Quando faz uma leitura com os esclarecimentos que Kardec, o Espírito da Verdade, vem nos trazer sobre o Evangelho de Jesus.
Então utilize esse recurso uma vez por semana, pelo menos, com hora e dia certo da semana. Reúna ali a família, convide a todos. Se não tiver ninguém, você faz sozinho, você não estará sozinho. Põe ali o seu copo com água, faz uma leitura, reflete sobre aquilo que você leu, depois você faz uma prece de agradecimento, de envolvimento da sua família, enfim, de envolvimento da humanidade nesses momentos de dificuldade de todos nós. Envolve a todos e depois toma sua água, vai até renovando esta água através do Evangelho. Todos os dias uma pequena leitura que você possa fazer, uma prece ao se levantar, uma prece ao se deitar. Você vai utilizando então desse Evangelho e você vai percebendo a importância do Evangelho em nossas vidas. Porque muitas vezes, não sei se você já fez esse teste, eu já fiz aqui, em que eu pego o Evangelho então, abro o Evangelho e cai aquilo que eu estou necessitando naquele momento. Não sei se aconteceu isso com vocês, mas comigo já aconteceu várias vezes. De abrir o Evangelho e ele trazer a resposta que eu estou buscando. Então, confie nisso. Utilize do Evangelho. Por isso que a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Ele tem suma importância hoje porque vai nos auxiliar no processo de evolução. Então, como eu disse para você, nesse propósito hoje desse bate-papo com vocês, eu trouxe aqui o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito da Verdade vem dizer para nós: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Então veja, quando nós olhamos então para esta mensagem e nós olhamos para a nossa história, quantos luminares nós tivemos, né? Sócrates, vamos pensar Sócrates, Buda na sua região, o próprio Moisés, depois o próprio Cristo, né? Paulo, enfim, os apóstolos, enfim, todos esses que ao comando espalham-se sobre a face da terra para nos deixar uma lição, para nos deixar uma mensagem. São semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Então ele vem iluminar o nosso caminho, então a gente precisa de Jesus, apesar de Jesus ter dito que ele dizia que nós devíamos deixar brilhar a nossa luz, nós precisamos de uma luz externa, receber aquela luz, receber as boas novas do Evangelho de Jesus na nossa existência, receber esta luz, mas desenvolver a luz em nós, que é a aplicação então desse Evangelho, para que possamos abrir os olhos, porque estávamos ainda sob um véu de uma cultura, sobre um véu de muitos vícios, de muitos comportamentos inadequados, que já são inadequados. Se nós olharmos para o nosso processo evolutivo, nós vamos ver quantos equívocos realizamos, até em nome de Deus, em nome de Jesus. Quantos equívocos? Em nenhum momento houve, por parte de Jesus ou por algum luminar, a intenção de dizer de um Deus que castiga. Muito pelo contrário. Moisés veio trazer um Deus único, que era um Deus que estava ainda na consciência deles lá, ele deveria exercer a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Mas vem Jesus, então restabelece a unicidade de Deus como Deus de amor, de justiça e caridade. E de misericórdia, acima de tudo. Né? Então, se Deus é amor, nós somos fruto desse amor. Nós somos as melhores expressões de Deus, do seu amor. Né? Então, hoje até pela manhã estava ouvindo um querido companheiro nosso da TV A Caminho da Luz, Sérgio Vilar, né? Ele está fazendo o evangelho na casa dele todos os dias, então ele publica no Facebook esse evangelho também. Todos os dias vai estar lá. Se você colocar lá, TV A Caminho da Luz, Evangelho no Lar, vai aparecer todos os dias. E hoje ele estava falando que havia um companheirinho do movimento espírita lá na cidade dele, ele é da cidade de Itapira, né, aqui no estado de São Paulo, ali próximo do Circuito das Águas, depois ali de Campinas, e ele estava falando, né, que esse irmãozinho vinha comentar, né, filho de peixinho, peixinho é,
filho de Deus, Deusinho é, né? Perfeito, né? Então se filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, Deusinho é. Somos, né? Então veja só, como Jesus mesmo disse, vós sois Deus, podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? Então veja que coisa muito interessante para a gente, então, estar aqui pensando nesta proposta do Espírito da Verdade para cada um de nós. E ele continua assim, e eu vos digo em verdade, ou seja, então ele está falando, eu vos digo que isso daqui faz parte do plano de Deus, faz parte das leis de Deus, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Gente, aonde está escrito na lei de Deus que nós devemos escravizar os homens? Aonde está escrito na lei de Deus a inferioridade da mulher para a gente fazer tudo que a gente fez com as mulheres no processo evolutivo da humanidade? Que coisa assim, se nós olharmos hoje com os olhos hoje que nós temos desse véu descortinado para nós, nós vamos ver que como espírito imortal, a própria espiritualidade vai dizer que nós não temos sexo. Ora eu estou aqui no sexo masculino, ora estou no sexo feminino no processo de evolução, nas minhas reencarnações. Então veja que coisa absurda, quantos absurdos nós realizamos, até em nome de Deus, em nome de Jesus, contra uma humanidade, contra uma parcela da população. Que coisas absurdas nós já fomos capazes de realizar. E não seria diferente, então, que hoje nós sofrêssemos as consequências de tudo isso. É o que Jesus disse, a cada um será dado segundo suas obras, que o escândalo seria necessário, mas ai daquele que o praticar. O que me adianta comentar de situações difíceis de certos políticos, de certas pessoas que realizam, de certos crimes que nós vemos na TV, porque esses noticiários não vai nos preencher de luz, muito pelo contrário, vai nos preencher de negatividade, de medo, de insegurança. Para que então a gente se apega a tudo isso? Ai, Alberto, mas eu preciso saber do que está acontecendo. Saiba do que está acontecendo, mas saiba que você, como espírito imortal, você precisa desenvolver, você deve desenvolver em você a fé raciocinada, que é fazer a sua parte, como o Haroldo traduziu, fazer a sua parte e confiar em Deus. Você precisa fazer a sua parte. Se você assiste um noticiário e entra naquela sintonia ruim, você também está mergulhando o seu pensamento, os seus sentimentos e até fragilizando o seu organismo e estando mais propenso às doenças. Então veja que ter uma fé raciocinada, buscar o Evangelho de Jesus, uma importância na nossa existência, ele vai te fortalecer. Ele vai te fortalecer o seu pensamento, o seu sentimento, vai fortalecer a sua imunidade física e a imunidade espiritual, a imunidade também mental de cada um de nós. Vai nos fortalecer, apesar de estarmos diante desse conflito, apesar de estarmos diante desses confrontos que nós vivenciamos, cada um de nós, né? Mas você deve pensar sobre isso, querido amigo. Deve pensar. Se você está percebendo que tudo que você fez até agora não está dando certo, é a oportunidade de você fazer a mudança. É o momento de você buscar uma mudança na sua existência. É o momento, então, que você tem um novo olhar. E a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, ela pode te dar este novo olhar. Ela pode te esclarecer certamente nesse novo olhar. Não disse aqui que nós temos, então, os nossos evangelhos da casa, às terças, quartas, quintas e sábados às 19 horas, porque nos demais dias, na segunda, na quinta à tarde, na sexta à noite, e agora domingo de manhã como hoje, nós temos estas lives, esses bate-papos que os companheiros vêm trazer para nós, alguma lição do evangelho também. Então, se nós olharmos hoje para as atividades da nossa casa, pelos meios eletrônicos, pela tecnologia que nós temos hoje, nós temos todos os dias alguma atividade que pode nos ajudar
a ter um novo olhar, que pode nos ajudar a buscar uma nova compreensão de tudo que está acontecendo conosco neste momento. Então, convido você, querido amigo ouvinte, que tenha então um novo olhar diante disso que nós estamos vivendo. Não fique mais preso nas questões, eu sinto necessidade. Sim, se você sente necessidade de olhar para o noticiário, de olhar para alguma coisa que seja negativa neste momento, mas se você não tem um novo olhar para pedir a Deus a proteção para você, pedir a Deus a proteção a todos esses que você viu nesses noticiários, não perca tempo. É melhor que você nem veja. É melhor que você busque um novo olhar. É melhor. Eu não começo aqui sempre as minhas palestras fazendo uma mentalização que nós estamos junto à natureza, porque a natureza é de Deus. Nós somos parte dessa natureza de Deus. E o livro dos Espíritos não traz para nós que é Deus, Espírito e Matéria. Então, se é Deus, Espírito e Matéria, nós somos uma das melhores criações de Deus. Somos nós. Mas Alberto, mas eu não acredito que pessoas... Né? Nós não precisamos... Nós temos a condição hoje de transformar isso, dizer assim, não, ele também é um espírito imortal. Se hoje eu estou nesse contexto, estou buscando a minha evolução moral, o meu desenvolvimento moral através do Evangelho, eu não posso dizer do meu passado. Porque se meu passado fosse algo de muitas construções no bem, eu não estaria mais harmonizado e nem reencarnado no mundo de expiação e provas ainda. Eu já estaria em outros mundos superiores a isso. Mas se eu ainda estou aqui reencarnado no mundo de expiação e provas, porque tudo isso que hoje eu até critico de alguém fazer, de um político, de um criminoso, enfim, qualquer circunstância que nós vemos, a própria violência doméstica, né, contra a mulher, tudo isso daí que a gente hoje não aprova, talvez eu já fiz no passado, e com muito mais crueldade e com muito mais ainda violência. Então estou tendo a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de ter uma nova oportunidade para ter um novo olhar. Então é isso que eu convido você, a ter um novo olhar. E o Evangelho certamente pode te trazer para este novo olhar. Olha, e tanto é verdade isso, que o próprio Chico, através do espírito de Humberto de Campos, ou de Valdo Pereira Franco, através da Joana de Ângeles, através da Eulália Silva, através de muitos espíritos, né, ele trouxe para nós mensagens de Jesus, daqueles diálogos de Jesus com seus apóstolos, como se Jesus estivesse conversando conosco. Então, pelo Chico e pelo Humberto de Campos, nós vamos ter Boa Nova, temos Jesus no Lar, que as primeiras lições Jesus vai dizer como é que nós podemos utilizar do Evangelho em nosso lar. Né? Nós temos depois uma coletânea que um companheiro nosso fez das obras de Humberto de Campos e que está sob o título No Roteiro de Jesus. Daí nós vamos lá, através de Divaldo, nós vamos encontrar, então, através de Amélia Rodrigues, né? Eu falei Eulália Silva, mas desculpe, é Amélia Rodrigues. Através de Amélia Rodrigues nós vamos ver Primícias do Reino, nós vamos ver quando a primavera voltar a florir, nós vamos encontrar, enfim, muitas obras que vão nos ajudar a ter este contato com o Evangelho de Jesus. E naquele diálogo de Jesus com seus apóstolos, Pedro mesmo, quantas dificuldades ele teve para interpretar, para entender as lições de Jesus, e hoje nós estamos tendo a oportunidade de termos estas lições de Jesus esmiuçadas pelo Espírito da Verdade para nosso favor. Então ele diz, né, que em verdade que é chegado o tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas. É isso, somos espíritos imortais. Tem uma razão de eu estar aqui encarnado em Sorocaba, estado de São Paulo, no Brasil, e estar passando neste momento por pandemia. Ninguém está ao léu na sua existência. Por mais que você acredite nisso, tenha um novo olhar. Este é o meu convite agora para você. Tenha um novo olhar, busque um novo olhar e busque o Evangelho como um roteiro seguro para as suas transformações. Então veja o quanto é importante a gente ter na nossa existência, vê se você consegue ver o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como eu disse para você, através de Allan Kardec. Nós temos também a possibilidade de buscar em Joana de Ângeles, através deste livro, Leis Morais da Vida,
todas as leis de Deus que estão inseridas ali no livro dos Espíritos, que é o cumprimento da lei que Jesus vem trazer para nós. Utiliza também, gente, a seu favor. Verifique que nós não estamos desamparados neste momento da nossa existência, mas falta, às vezes, eu fazer esta ligação com Deus, com Jesus, com os Espíritos amigos, de ter mais fé, de ter mais confiança, de ter mais esperança no meu coração. Pense nisso. Reflita sobre isso, querido amigo. Não deixe que qualquer circunstância de um noticiário negativo possa te envolver de certa forma que vai te entristecer e vai te levar até para uma depressão. E hoje é muito mais difícil, né? Nós estamos tudo mais restrito, o atendimento médico, até por conta da pandemia, eles estão sendo muito mais chamados para aquele socorro imediato, e a gente às vezes pode encontrar dificuldade de ter uma assistência médica mais efetiva neste momento. Mas mesmo assim, olha, não se considere, não deixe que as pessoas digam para você o que você precisa fazer. O que eu estou aqui fazendo é um bate-papo. Eu estou fazendo aqui um convite para você daquilo que está servindo para mim. Mas mesmo assim, se você entender que não deve ser dessa forma, fique à vontade, você tem livre-arbítrio. Mas eu posso te assegurar que a única forma que mudou meu ponto de vista, que me auxiliou a compreender a minha existência, foi o Evangelho de Jesus. Foi a doutrina espírita. Foi esta casa, irmã Francisca, que me acolheu desde criança. Nós tivemos agora a partida de uma companheira tão querida, Dona Iracema, que era uma das frequentadoras da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca. Quando lá cheguei, fui acolhido pela Dona Avelina, fundadora do centro, por ela, pela Dona Teresa, enfim, por espíritos valorosíssimos que lá estavam. E nós tivemos aí a questão de uns 15 dias a desencarnação dessa companheira, Dona Iracema. Fantástica, uma gratidão imensa a ela. Tenho vibrado todos os dias por ela, uma gratidão imensa pela importância que ela teve na minha vida, né? Já disse aqui para vocês também, fui levado por necessidade pela minha avó, né, para a casa espírita. Então veja, queridos amigos, eu sou exemplo vivo, pelo menos nisso eu sou exemplo, que me ajudou na minha transformação. Sinceramente, apesar de toda a educação que eu tive da minha mãe, do meu pai, do empenho, do zelo deles em me dar uma educação moral, eu não sei o que seria de mim sem a doutrina espírita. Certamente. Eu teria me desvirtuado. Certamente. Teria mantido os mesmos padrões mentais e de comportamentos que eu realizei em outras existências. Mas eu lhe asseguro que o Evangelho de Jesus, que este contato com o Evangelho de Jesus, a possibilidade que a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca me deu de estar ali nos grupos de estudo, de estar ali realizando alguma atividade no bem, certamente também é algo importantíssimo para que eu modifique o meu olhar. É assim você também pode realizar isso. Sim, estamos num momento de pandemia, todas as casas espíritas estão de portas fechadas, até para a preservação da nossa saúde material, espiritual e mental, sem dúvida. Mas a nossa casa, ela continua com os atendimentos fraternos de forma remota, ela continua com o atendimento às famílias ali menos favorecidas materialmente, através de cestas básicas, como sempre é feito a campanha de nós ajudarmos hoje com um depósito em dinheiro na conta da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, para ela poder fazer a aquisição das cestas. E hoje nós vimos, né, que a nossa casa antes atendia em média 100 famílias, hoje está atendendo 200 famílias, pela necessidade, por esse momento. Então ela dobrou a necessidade de auxílio. Então, se nós pudermos também contribuir, nós já estamos realizando um serviço no bem. Estamos indo de encontro ao Evangelho de Jesus, porque Jesus disse, aquele que a gente der um prato de comida, aquele que a gente acolher, aquele que a gente abraçar, é a ele que estamos realizando. Então veja, queridos amigos, o Evangelho de Jesus de uma importância fundamental na nossa existência. Use e abuse dele a seu favor e a favor de todos os seus familiares. Não perca as esperanças de momentos melhores. Mas esse momento melhor é você que vai construir. Não espere que o mundo se regenere para a gente estar regenerado. Porque se eu não me regenerar, o mundo vai regenerar e eu vou ficar no mundo de expiação e provas. Não adianta.
Não adianta. Então busque você, a sua regeneração. Busque você, através do Evangelho de Jesus, como uma importância na sua vida, nas pequeninas coisas, a transformação. A compreensão de que se você hoje está precisando, através da sua profissão, está sendo mais convidado a exercer sua profissão mais diretamente, é porque há uma necessidade. Confie em Deus, que se você está sendo útil, principalmente para o próximo, não espere que o próximo está te sugando, mas tenha certeza que você levando luz, você é o primeiro a se iluminar. Então, se você é o primeiro a se iluminar, não tem porquê você acreditar que alguém está deixando você sem energia, sem luz. Não, muito pelo contrário, é o inverso. É esse o pensamento que nós temos que ter. Quando eu vou auxiliar o próximo, o primeiro a ser auxiliado sou eu. Então, é a mesma coisa, a casa espírita. Quando nós, passistas, damos um passe em alguém na casa espírita, o mesmo passe que nós vamos fazer agora aqui, o passe à distância, quando eu sou o instrumento da espiritualidade para levar este passe, quem que é o primeiro a ser beneficiado? Sou eu. É eu que recebo primeiro e depois eu divido. Olha que coisa interessante. Então, quando eu olho para uma lição, eu leio uma lição, quem é o primeiro a receber esta lição? Sou eu. Eu só divido com vocês. Então, quem precisava desta lição? Sou eu. Que estava precisando dessa lição, de saber que o Evangelho de Jesus tem uma importância significativa nas nossas existências. Não duvide disso, querido amigo. Use desse recurso, modifique, faça um exercício esta semana, modifique seu pensamento e deixa de lado toda aquela rotina que você estava levando. Eu acordo de manhã, eu tenho que ligar o rádio, eu tenho que saber o que está acontecendo, quantos que estão infectados pela Covid, como é que minha cidade está, se ela liberou para o próximo estágio. Não perde tempo com isso. Faz uma semana só esse exercício para você ver que você vai se sentir melhor. Muito pelo contrário. Se você for lá, ligue a Rádio Boa Nova, 1080 AM, ouça ali as palestras que nós temos diariamente, ouça ali o convite à prece do Gastão, todos os dias ao meio-dia e às 18 horas. Usa de todos esses recursos a seu favor. Não deixa. Eu estou falando do Gastão de Lima Neto, nosso companheiro aqui de Sorocaba, da Rádio Boa Nova, né, que tem várias décadas, então, esse convite à prece na hora do almoço, né, meio-dia, um pouquinho antes do meio-dia. Utiliza dele também, eu não sei mais se está às 18 horas, mas está às 18 horas, eu sei que a 1h da manhã, toda 1h da manhã, de todos os dias também reprisa essa convite à prece do Gastão de Lima Neto, nosso querido companheiro, né, do movimento espírita, o fundador da Rádio Boa Nova aqui em Sorocaba, né, querido irmão, uma gratidão imensa, né, ele também foi muito importante na minha vida, porque quando eu cheguei na casa espírita, quando era criança, com 5, 6 anos de idade, eu assisti às palestras dele, né, esse querido irmão. Então é uma gratidão imensa também por muitos espíritos que me auxiliaram neste processo de evolução, como disse, até dos meus familiares, né, que me auxiliam até hoje, né? Então, querido amigo, era isso que eu queria dizer para você. Então, veja, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo vai ter, então, essa mensagem do Espírito da Verdade. Depois Kardec discorre sobre este item ali na introdução, que ele vai trazer o objetivo da obra, mas todo o Evangelho em si, gente, é fantástico. Cada lição, cada tema, cada capítulo traz uma reflexão para cada um de nós. Use e abuse do Evangelho de Jesus. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim, senão por ele, né? Então, use esses recursos que certamente, faça esse exercício, esta sugestão que eu fiz, de mudar o seu padrão mental nesta semana, de mudar o seu comportamento esta semana, da sua rotina, para você verificar que vai estar muito melhor. Ligue então o rádio na Rádio Boa Nova, ligue então alguma mensagem que você possa encontrar do Chico ali nas redes sociais, especialmente o YouTube. Tem muita coisa, tem muita matéria, tem muito evangelho, tem muita coisa falando sobre o Evangelho de Jesus, de muitos autores, de muitas pessoas ali gabaritadas, como disse aqui, o Haroldo Dutra Dias, né, Rossando Klinger, as mensagens do próprio Chico, tem várias mensagens do Chico ali inseridas,
mensagens de José Carlos de Luca, enfim, espíritos como Divaldo Pereira Franco também, enfim, espíritos que estão com o intuito de nos ajudar neste processo de evolução. Então, fica aqui este convite meu para que você compreenda a importância do Evangelho de Jesus na sua vida, para que você faça aplicação, faça uso dele, para que possa ter vivências melhores e sairmos como espíritos imortais desta existência melhores do que quando aqui chegamos. Então nós vamos ficando por aqui numa gratidão imensa a você, queridos amigos, pela bendita oportunidade. Eu vou então convidar você para estar comigo numa mentalização para o passe coletivo. Se você puder então neste momento fechar os seus olhos, se quiser pode colocar um copo com água, para que então, convidando os amigos da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, os queridos companheiros passistas, rogando também a assistência de Jesus, rogando também a assistência dos espíritos amigos, coordenadores dos trabalhos da CEFIF, para envolver cada companheiro neste momento na sua luz, no seu amor, na sua paz, através das energias balsamizantes e fortificantes do passe. Vamos confiar que todos nós iremos receber neste momento. Neste momento, o passe é para você, querido amigo, porque depois nós vamos dividir esta luz, estas energias para todos, com Jesus nos conduzindo. Confie. Então, querido amigo, vamos aproveitar o convite de Jesus, que ele disse que estaria conosco quando nos reunirmos em seu nome. E como estamos reunidos, querido amigo Jesus, em seu nome, que o seu imenso amor, que a sua imensa luz, que a sua imensa paz, que nos envolveu neste momento, se estenda agora para todos aqueles que nós trouxemos neste momento, nesta roda junto à natureza. Trouxemos entes queridos, parentes e amigos, companheiros que sabemos em dificuldades, aqueles que já desencarnaram, mas aqueles que se encontram em leitos hospitalares, aqueles que estão em atividade mais intensa neste momento de pandemia. Trouxemos todos aqui, mestre amigo, para receber as suas bênçãos, para receber o seu bom ânimo, para que nós possamos realizar tudo aquilo para o qual cada um de nós aqui estamos. Mestre amigo, queremos expandir então esta tua luz, o teu amor, a tua paz, para envolver toda a nossa humanidade. Todos aqueles que se encontram em dores, sofrimentos e angústia, em qualquer canto deste planeta, possa ser um espírito encarnado ou desencarnado, mas que todos possam receber a sua luz, o seu amor, a sua paz. E queremos agora, querido amigo, te pedir a permissão para encerrarmos o encontro desta manhã, onde cada um de nós, que aqui estamos juntos em seu nome, possamos desfazer este grupo junto a esta natureza belíssima e retornarmos cada um de nós em pensamento para os nossos lares. E te convidamos, mestre amigo, que venha junto de nós para iluminar o nosso lar, para iluminar a todos os nossos familiares, para que esta tua luz, então,
se estenda para os vizinhos da rua, para os vizinhos do bairro, para os vizinhos da cidade, para toda a humanidade. É a nossa vontade sincera, mestre amigo. Para tanto, fica conosco, nos auxilia, nos ampara e nos assiste, hoje e sempre. Gratidão imensa, Mestre Jesus, pela bendita oportunidade. Gratidão imensa, Pai, por nos proporcionar estes momentos de convívio com Jesus. A espiritualidade amiga por nos assistir e a todos os nossos queridos companheiros que estão conosco. Gratidão imensa. Então, queridos amigos, nessa gratidão imensa a todos vocês, quero desejar a vocês uma excelente semana. Utilize todos os recursos do Evangelho, utilize as lives que nós temos aqui, como eu disse para você, às segundas, quintas, sextas e domingo, às segundas-feiras 20 horas, às quintas-feiras 14 horas, sextas-feiras às 19 horas e aos domingos 10 horas. E os evangelhos terça, quarta, quinta e sábado às 19 horas. Usem de todos esses recursos a seu favor. Faça esse exercício essa semana, você vai ver que você irá se sentir melhor. Então, uma gratidão imensa. Até a próxima oportunidade, se assim Deus o permitir. Gratidão imensa, queridos amigos. Até lá.